Você sabe como nasceu o Clube da Fala? Muitas pessoas me perguntam isso e hoje resolvi contar toda a história para você. Meu pai foi um dos pioneiros da fonoaudiologia oratória no Brasil. Ele trabalha desde 68, imagina isso, 68. E a fonoaudiologia foi regulamentada em 81, no ano que eu nasci. Faz aí as contas que você vai saber a minha idade. E eu, por mais que tenha uma essência comunicativa, era uma criança, uma adolescente, até na minha juventude, na faculdade, mais tímida, mais reservada. Eu tinha muita dificuldade de me expor. Até para levantar o dedo e perguntar alguma coisa para o professor, eu ficava com medo de ser julgada, avaliada, me criticava muito e cresci com essa dificuldade. Meu pai trabalhava muito, ele teve 7 filhos em 8 anos, ele viajava, ele estava sempre muito ocupado e não percebia que eu tinha essa dificuldade, porque em casa eu era comunicativa. Até que escolhi fazer fonoaudiologia, com 17 anos, entrei na faculdade, gostava da profissão do meu pai. Tinha uma voz extremamente aguda e anasalada, eu falava assim, sabe, tipo assim, sabe? Me lembro do meu pai chamando a atenção, olha essa voz horrível, mas nunca de fato a gente trabalhou. Na própria faculdade eu comecei a ter consciência vocal, a saber mais sobre comunicação, já comecei a trabalhar nos bastidores com meu pai, atendia telefone, ficava ali auxiliando, aprendendo, mas continuava com muito medo. E pensava que era algo natural, assim, eu via que tinha gente que tinha medo e pessoas que não tinham, como a minha representante de turma da minha sala, até ela assistiu uma live outro dia, nem acredito que eu estava falando na live, e eu pensava assim, essa pessoa que gosta de pegar o microfone lá na frente, é porque ela já nasceu assim, eu não sirvo para isso, vou ficar nos bastidores, mas por outro lado eu pensei, vou ficar com esse medo? Eu não posso ficar com esse medo. E comecei a participar das aulas de oratória com muito esforço. Eu não gostava de ir lá na frente, falar para as pessoas, ser analisada, julgada. E fui desenvolvendo a minha comunicação, comecei por uma busca profunda por autoconhecimento. Fiz terapia, fiz cursos na área de neurociência, programação neurolinguística, teatro. Paralelamente trabalhando com meu pai, adorava trabalhar com meu pai. Meu pai é um grande amigo, admiro muito, aprendi muito com ele. E fazendo esses cursos, minha mente se abriu e comecei a querer aplicar as técnicas com os alunos. Eu vou fazer aqui, vou experimentar isso aqui, tá dando certo nisso e tal. Com 25 anos, depois de alguns anos, depois, nas 17 aos 25, depois de 8 anos, já trabalhando com meu pai, eu tive um namorado que foi um anjo na minha vida, hoje ele é meu amigo. E ele via que eu estava em busca de autoconhecimento, aplicando as técnicas e falou assim para mim, Laila, por que você não começa a trabalhar sozinha? Eu tenho uma sala aqui em Copacabana, sobressalente, ele é médico e tinha uma antessala. Por que você não começa a atender aqui sozinha e cria sua própria metodologia? E eu falei assim, eu quero isso, mas será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir ficar sozinha, né? É difícil. Ele tenta. E assim a gente ficou pensando no nome e daí nasceu o Clube da Fala. Falei, gente, que nome maravilhoso, né? Ele até que deu a ideia. E aí a gente começou, eu comecei na verdade a fazer tudo, a criar a metodologia, pedir ajuda para amigos, comecei a escrever uma apostila, a pensar como seriam as aulas, que temas que eu abordaria. E comecei com os meus alunos, depois mesmo de dar aula durante anos, da aula com meu pai. Eu me lembro da minha primeira turma, quando eu atendi, fechei uma turma, eu acho que tinham 15 pessoas, esperei bastante tempo até conseguir essas 15 pessoas, eu fiquei extremamente tensa, nervosa, assim com o sentimento, nossa, isso aqui é a primeira vez que eu tô atuando sozinha, que responsabilidade que eu tenho com a vida dessas pessoas. E eu estava fazendo o que eu amava, com uma metodologia própria, estava em êxtase, muito feliz, sem pensar em crescimento, a parte financeira, eu só estava fazendo o que eu amava. E para mim era o suficiente. E assim foi, fiquei lá durante 2 anos e meio. Depois o relacionamento não deu certo, na verdade a gente seguiu caminhos diferentes, ficamos muito amigos. Continuei alugando a sala desse ex-namorado. Logo depois eu tive um outro namorado que não gostou muito da ideia de eu alugar a sala do ex. E eu saí de lá, voltei para o meu pai, porque meu pai viajava muito, intercalava o espaço com ele, atendendo como Clube da Fala. Fiquei 1 ano com medo de tomar um passo adiante, com medo de ter que ir para um outro espaço, com medo de me endividar, já que o meu propósito não era o financeiro, né? Não era crescer como empresa, era ser uma profissional liberal feliz.
que transformava a vida, a comunicação das pessoas. Mas ficou insustentável, não conseguia mais ficar num lugar, dividindo espaço. Meu pai sempre me deixou muito à vontade, sempre me apoiou. E eu comecei a procurar um lugar, mas com muito receio de não dar certo, de contrair dívidas, de ter pessoas que eu precisava gerenciar, de ter mais uma pessoa trabalhando comigo. Eu não pensava, eu vou ficar sozinho. Até que eu achei um espaço em Copacabana, pequeno, uma sala que tinha uma recepção, e aí tive que contratar a primeira secretária, né? Recepcionista, na verdade, ela não era a primeira secretária, ela fazia tudo, toda a parte burocrática. Então eu aprendi junto com ela me ensinou muito, eu ensinei a ela, ficou 5 anos comigo, a Thaisa, que hoje voltou para o Clube da Fala. E aí sim, eu precisei de mais uma pessoa para dar aula, uma fonoaudióloga, e sempre com muito medo. Vou precisar de mais alguém, me lembro dessa conversa com a Thaisa. Claro, a gente precisa de mais alguém, tá vindo alunos. A gente começava a fazer propaganda no jornalzinho de bairro. E eu falei assim, mas de outra pessoa, como que eu vou administrar outra pessoa? Que medo que eu tenho de trabalhar com outra pessoa. Como que eu vou ser capaz de ensinar? Como que eu vou ser capaz de... Pensava sempre, né, de ser responsável pela vida daquela pessoa, pela vida profissional daquela pessoa. Eu não vou ser capaz. E daí começou a nascer um espírito empreendedor que eu não tinha. O Clube da Fala precisou ter. Até uma das conversas que eu tive depois com a própria Thaisa, ela falou, Laila, o que você pretende agora daqui em diante? A gente vai ter mais gente? A gente vai... E eu falei, gente, eu não sei o que vai ser. Eu tô gostando do jeito que tá, eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir dar conta. E, naturalmente, a gente foi investindo, crescendo, com muita dificuldade. Todo o dinheiro que entrava a gente colocava no Clube da Fala, não sobrava. E assim foi a necessidade de ter mais uma pessoa trabalhando, mais 2, mais 3, mais 4 pessoas. O espaço ficou pequeno. Depois de 3 anos no mesmo espaço, uma sala ficou vaga, logo ao lado do que a gente tinha, que é o espaço que a gente tem hoje em Copacabana. E assim a gente fez uma obra, ampliou, a gente já tinha 3 salas de atendimento, uma equipe com 5, 6 pessoas, aí foi aumentando 7 pessoas. Depois o espaço começou a ficar pequeno novamente, depois de 2 anos, quase 3 anos, a gente já estava há 6 anos no mesmo espaço, mais uma sala ficou vaga. A gente fez reforma, depois de 8 anos no mesmo espaço, a gente tinha uma sala perfeita, 3 salas, na verdade 4 salas de atendimento, tem copa, tem recepção, tem lounge de aluno, tá tudo pronto, o Clube da Fala crescendo, as turmas bombando, treinamento presencial, in company, a gente recebia os alunos, tinha que duplicar as salas e o número de colaboradores foi aumentando, a gente já tinha 9 colaboradores, 10 colaboradores, aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, o Clube da Fala estava zerado, novinho, com uma parede assim, sua experiência no Clube da Fala. Vamos agora atender milhões de pessoas. A pandemia veio e na hora foi um desespero. Eu pensei assim, meu Deus, agora que a gente está com uma equipe, com muitos alunos, com um espaço maravilhoso para receber os alunos, o que vai ser do Clube da Fala? Fiquei desesperada, em pânico, pensando... Nem pensando em mim, no Clube da Fala em si, mas assim, nas pessoas, na responsabilidade que a gente tinha com os colaboradores. Falei assim, meu Deus, não vai dar certo, como que a gente vai fazer? A gente já atendia online, mas mais individual, o curso era todo presencial, até que em uma semana a gente pensou numa estratégia para conseguir transformar o curso presencial em online ao vivo, com muito receio das pessoas não aceitarem. A gente ainda falou para os alunos, olha, tenta, faz uma aula sem compromisso, se você não gostar, tudo bem. A gente não pensou que a pandemia ia durar muito tempo, alguns alunos aderiram ao online, foram começando a se acostumar, porque as empresas também começaram a trabalhar home office, os professores também se acostumando, a gente desenvolvendo uma metodologia para o online, ao vivo, foi dando super certo. No começo a gente teve muita dificuldade, mesmo pensando que seria... assim, não o fim do Clube da Fala, mas que a gente passaria por momentos muito difíceis, passamos. Toda a equipe se uniu, se juntou, todos foram muito compreensivos, trabalharam duro, a gente virava à noite, foi, acho que a época mais difícil assim, da minha vida, mais desafiadora e da vida de todos da equipe. A gente chegou a pensar que a gente teria que demitir pessoas e graças a Deus a gente não precisou. Todo mundo trabalhou com muito esmero, com muito esforço, com muito amor
E daí, das cinzas, a Fênix ressurgiu. E a gente conseguiu colocar o Clube da Fala de pé novamente, não só colocar o Clube da Fala, como ampliamos. A partir daí nasceram 2 tipos de cursos diferentes, o online ao vivo e o online gravado em parceria com a Exame Academy. E a gente começou a atender pessoas do Brasil inteiro, que eu nunca imaginava. Pessoas do Brasil inteiro, assim, do sul até o norte, brasileiros que moram fora do Brasil, até estrangeiros, empresas de outros estados, tudo treinamento online. O presencial já voltou com toda a força, as pessoas querem participar, querem aprender a se comunicar melhor, querem transformar suas vidas, e a gente tem o prazer, o orgulho de estarmos aqui firmes e fortes, cada vez mais unidos, cada vez transformando mais pessoas com um propósito único de realmente fazer a diferença no mundo. E depois disso tudo, o que eu tenho a dizer é que a gente não pode ter medo de nada. As dificuldades virão, os desafios, e a gente tem que tentar seguir adiante, persistir, acreditar naquilo, se esforçar com muito trabalho duro, sabedoria, com bons relacionamentos. A gente é capaz de fazer o que a gente quiser. E você? Já teve um grande desafio, como o nosso aqui no Clube da Fala? Pensou que não daria conta de alguma coisa e conseguiu ultrapassar? Comente aqui e compartilhe esse vídeo.